No último dia 10 de setembro, Kamala Harris e Donald Trump protagonizaram um debate explosivo na corrida pela presidência dos Estados Unidos. Em 90 minutos intensos, Harris conseguiu tirar Trump do foco, colocando o ex-presidente na defensiva. Com provocações diretas e temas sensíveis como imigração, economia e aborto, quem saiu na frente? Vamos analisar os momentos mais marcantes desse confronto. Se você quer acompanhar de perto o cenário político mundial, já deixa o like e se inscreva no canal para ficar sempre bem informado. Vamos começar com os principais tópicos do debate. O debate foi um verdadeiro campo de batalha, com Kamala Harris claramente preparada para atacar pontos estratégicos. Um dos primeiros golpes veio no tema da imigração. Harris aproveitou a pergunta para alfinetar Trump, dizendo que seus comícios são tão desinteressantes que as pessoas vão embora por tédio. E o que aconteceu? Trump caiu na provocação. Em vez de usar o momento para destacar suas políticas de imigração, ele se dedicou a defender o tamanho de suas multidões. Um erro clássico que custou pontos importantes. Já na economia, Harris continuou afiada. Ela atacou diretamente o imposto de vendas de Trump, uma referência irônica às tarifas que ele propôs. Mais uma vez, Trump não conseguiu responder de maneira eficaz, preferindo se distanciar do polêmico Projeto 2025, uma proposta conservadora para um futuro governo republicano. Para mim, esse foi o ponto onde Harris realmente começou a dominar o debate. Ela não apenas colocou Trump na defensiva, mas também virou a mesa ao se posicionar como alguém mais conectada aos problemas econômicos reais dos americanos. Agora, sobre o tema do aborto, foi onde vimos Harris em seu momento mais forte. Enquanto Trump tentava justificar a revogação da decisão Roe versus Wade, Harris aproveitou a chance para fazer um apelo emocional e direto, falando sobre as mulheres que enfrentam gravidezes complicadas sem o direito ao aborto em estados com as proibições de Trump. Foi um golpe certeiro, e sinceramente, pareceu que Trump não estava preparado para esse tipo de resposta. Ele ficou confuso, sua defesa foi inconsistente e perdeu uma oportunidade de se conectar com eleitores conservadores. E como foi o desempenho de Trump? Donald Trump entrou no debate com a confiança de quem já liderou o país, mas sua postura durante os 90 minutos mostrou algo diferente. Ele passou boa parte do tempo na defensiva, reagindo às provocações de Kamala Harris, especialmente quando ela atacou diretamente seu ego, como ao mencionar o tamanho de seus comícios. Em vez de ignorar ou responder com firmeza, Trump se perdeu em justificativas longas, quase parecendo mais preocupado com a própria imagem do que em expor suas propostas. Pessoalmente, acho que essa foi uma grande falha estratégica. Ele permitiu que Harris definisse o ritmo do debate e ditasse os temas. Outro ponto foi a economia. Quando Harris trouxe à tona o chamado imposto de vendas de Trump, ele poderia ter contra-atacado com argumentos sólidos sobre suas políticas econômicas. No entanto, preferiu se distanciar de certas propostas conservadoras, como o Projeto 2025, o que pareceu um tanto confuso para quem esperava uma defesa mais contundente. Em minha opinião, esse foi o momento em que ele começou a perder o controle da discussão. Trump ficou preso em uma narrativa que não favorecia suas forças, enquanto Harris aproveitou para reforçar suas críticas. No tema do aborto, Trump parecia especialmente vulnerável. Ele tentou defender a decisão de reverter Roe versus Wade, mas suas palavras soaram desconexas, sinceramente, um pouco fora da realidade. Pesquisas mostram que a maioria dos americanos não apoia essa mudança, e Trump parecia alheio a isso. Ele poderia ter articulado melhor sua visão, mas acabou se enrolando, o que deu espaço para Harris brilhar ainda mais. Minha impressão foi que, ao longo do debate, Trump parecia mais reagir do que liderar, algo que pode ter frustrado seus apoiadores. Vamos falar agora do desempenho de Kamala Harris. Kamala entrou no debate com uma estratégia clara: colocar Trump na defensiva e focar nas fraquezas dele. E, para ser justo, funcionou muito bem. Logo de cara, ela usou provocações precisas, como a piada sobre o tédio nos comícios de Trump, para desestabilizá-lo. E o melhor, ela conseguiu fazer isso sem parecer agressiva demais, mantendo uma postura de firmeza e serenidade. Na minha opinião, esse equilíbrio foi uma das chaves para o sucesso de Harris na noite. Ela sabia exatamente onde atacar e como fazê-lo sem perder o controle. No tema da economia, Harris também demonstrou habilidade. Ao focar no que chamou de imposto de vendas de Trump, ela conseguiu transformar uma possível vantagem de Trump, suas políticas econômicas, em algo negativo.
Ao apresentar o aumento de tarifas de forma simples e direta, ela expôs uma fraqueza que Trump não conseguiu contornar. O ex-presidente até tentou justificar suas tarifas, mas ficou claro que Harris estava melhor preparada e tinha uma narrativa mais bem amarrada. Em minha opinião, foi nesse momento que ela começou a ditar o ritmo do debate, levando Trump a gastar seu tempo com defesas e justificativas. E no tema do aborto, Harris brilhou ainda mais. Enquanto Trump se enrolava em sua defesa da revogação de Roe versus Wade, Harris fez um apelo emocional que tocou diretamente nas preocupações de muitas famílias americanas. Sua fala sobre as mulheres que enfrentam gravidezes complicadas e não podem acessar os cuidados de que precisam foi poderosa. Para mim, foi aqui que ela consolidou sua vantagem. Harris não apenas mostrou conhecimento sobre o tema, mas trouxe empatia, algo que faltou completamente na resposta de Trump. Foi um contraste claro entre os dois, e Harris saiu muito mais forte dessa discussão. Ao longo do debate, Harris foi metódica e calculista. Ela sabia que sua vantagem estava em fazer Trump morder a isca e desviá-lo dos temas em que ele poderia ser mais forte, como economia e imigração. E na minha opinião, ela conseguiu isso com maestria. Harris parecia ter total controle da situação, enquanto Trump, em várias ocasiões, parecia estar reagindo mais do que liderando. Qual foi a repercussão e reação pública? Logo após o debate, as primeiras pesquisas de opinião e as reações nas redes sociais mostraram uma tendência clara. Kamala Harris saiu na frente. Uma pesquisa rápida da CNN indicou que a vice-presidente teve um desempenho melhor, e as casas de apostas também começaram a inclinar a balança a favor dela. Para mim, isso não é surpresa. Harris conseguiu se manter focada, enquanto Trump se perdeu em longas defesas, muitas vezes caindo nas provocações dela. Nas redes sociais, os comentários não foram diferentes. Muitos eleitores comentaram que Harris parecia mais preparada e conectada com os problemas do eleitorado, especialmente nos temas sensíveis como o aborto e economia. Já Trump foi visto como repetitivo e, em alguns momentos, confuso. Em minha opinião, o impacto negativo sobre Trump foi amplificado pelo fato de ele ter reagido emocionalmente às provocações, o que acabou desviando o foco dos seus pontos mais fortes. Um detalhe interessante é que os republicanos reclamaram de um suposto favorecimento dos moderadores do debate, que teriam checado os fatos de Trump de maneira mais rigorosa. Mas, francamente, isso parece mais uma desculpa para justificar o desempenho abaixo do esperado de Trump. O próprio ex-presidente poderia ter se saído melhor se não tivesse entrado no jogo das provocações de Harris. Foi uma estratégia dela que funcionou. O mais revelador, no entanto, foi a reação imediata dos democratas, que logo após o debate pediram um novo confronto antes de novembro. Para mim, isso mostra claramente que o partido viu essa noite como uma vitória para Harris e quer capitalizar em cima desse momento. Se ela foi capaz de desestabilizar Trump uma vez, os democratas acreditam que ela pode fazer isso novamente. E quais são as expectativas para o próximo debate? Após esse primeiro confronto, fica claro que Kamala Harris conseguiu ganhar terreno ao manter Donald Trump na defensiva, usando uma estratégia de provocações bem calculadas. Ela aproveitou ao máximo os temas em que ele é mais vulnerável, como aborto e economia, e conseguiu desviar o foco quando o assunto poderia ser prejudicial a ela. Na minha opinião, Harris mostrou que pode dominar a narrativa, o que é crucial em um debate tão polarizado. Já Trump, que costumava ser o mestre em desestabilizar seus oponentes, pareceu mais reativo e menos estratégico. Ele se deixou levar por provocações e perdeu oportunidades de reforçar seus pontos fortes. É possível que em um próximo debate ele venha mais preparado para resistir às armadilhas de Harris e focar nas suas propostas de forma mais assertiva. No entanto, o desafio será não cair no mesmo erro de gastar tempo e energia defendendo seu legado em vez de apresentar uma visão clara para o futuro. Com os democratas pedindo imediatamente por outro debate, isso indica que eles estão confiantes no desempenho de Harris e veem esse embate como uma oportunidade de solidificar sua posição. Pessoalmente, acredito que Trump ainda pode recuperar parte do terreno perdido, mas ele precisa mudar de postura. Se ele continuar caindo nas provocações e se concentrando em respostas emocionais, Harris terá mais uma vitória nas mãos. O próximo debate será decisivo. O que está em jogo não é apenas a política de um lado ou de outro, mas a capacidade de cada candidato de se conectar com os eleitores e mostrar que tem um plano claro para o futuro do país. E se esse primeiro confronto nos ensinou algo, é que os eleitores estão atentos a quem consegue manter o foco e quem se perde nas provocações.
A expectativa para o próximo debate é alta, e será interessante ver como cada candidato ajustará sua estratégia. Assine o canal e acompanhe os próximos vídeos e opiniões no News Brasil. Até a próxima!